Bom, o item 8 do material didático, missionários anabatistas paulicianos. Olha que história que vai acontecer agora, irmãos. Os cristãos chamados paulicianos, eu falei para vocês que os católicos acusam eles de serem maniqueístas, mas foi encontrada uma obra escrita por eles, agora nos anos 1800, e foi provado que isso não é verdade. Não? E aí uma mentira que vinha desde os anos 700, quando eles começaram a surgir, né? Começaram a surgir lá na região da Armênia, e só foi resolvida nos anos 1800, 1100 anos depois, porque aí encontraram uma obra escrita por eles. Ok? Nas perseguições que eles sofrem, eles saem pela região da Europa, e onde eles vão pregando o Evangelho. Nesse período na Europa, havia muitas pessoas peregrinando, porque um peregrino era sempre um desconhecido, né? Era sempre um desconhecido. Se ele vivesse na cidade, descobriam que ele era anabatista. Então ele vivia peregrinando, principalmente no campo, e de vez em quando ele encontrava uma comunidade de evangélicos. Nós vamos encontrar histórias, tem uma história, um documento, que um grupo de anabatistas que estavam sendo expulsos de uma região, e eles se dividiram, e eles descrevendo, olha, eu vou caminhar para uma comunidade que eu conheci há tempos, na região da França, outro indo para a Itália, porque aquela região tinha sido descoberta. E ele fez um discurso, escreveu esse discurso. E esse discurso foi preservado na história. Eu considero que tem documentos claros para comprovar, que deixam provado que sempre existiram as igrejas anabatistas, que a Igreja Católica está dando esses nomes diversos. Então, mesmo, vamos dizer, havendo contradições, como eu sempre digo para vocês, contradições daqueles que contradigam, né? Nem todos os grupos anabatistas também são doutrinariamente corretos. Por exemplo, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, são anabatistas, mas são hereges. Não? Talvez existisse nessa época também. Só que eu não tenho, vamos dizer, como examinar doutrinariamente todos o que eles pregavam, né? Porque eles não tinham liberdade de escrever, vou publicar um livro com as minhas doutrinas. Publicava. O Papa descobria, começava a perseguição. Vão ter aqueles que vão desafiar o Papa. Nós vamos estudar, cerca de 150 anos, vai ter um homem chamado Pedro Valdo, que ele vai desafiar o Papa. Ele vai falar, olha, ele era muito rico, era católico, muito rico, aceitou Jesus numa igreja anabatista, né, que vivia numa região que eles chamavam de valdenses. Tá bom? Foi chamado de valdenses. E ele fez o seguinte, ele começou a financiar pregador, ele começou a publicar obra, até, vamos dizer, colocando como que folhetos para pregar. O Papa vai perseguir eles. 200 anos depois vai ter na Inglaterra um outro anabatista chamado John Wycliffe, que vai desafiar o Papa também. Vai mandar financiar pregadores pela Europa, vai escrever, vai fazer tradução da Bíblia para o inglês. O Papa vai ficar furioso, vai procurar matar ele. Não vai conseguir porque a Inglaterra não vai entregar. Ok? Bom, então, agora os paulicianos, vamos estudar sobre eles no ano 900. Observe uma coisa. Eu comecei a falar com vocês sobre os paulicianos no ano 660, tá bom? Já são 240 anos. E eles estão andando pela Europa. São grupos que são chamados de paulicianos pelos historiadores católicos. São os historiadores católicos que dão esses nomes. Mas, se nós fôssemos chamar por um nome, chamaria a Igreja Cristã, ou a Igreja de Jesus na Terra, a Igreja de Deus. Ou um nome comum que foi dado na história, igrejas que rebatizavam, ou então igrejas que só batizavam adultos.
anabatistas. Então, veja, o comentário diz: vimos que próximo do ano 660 da era cristã se destacava uma igreja anabatista na região da Armênia, que os católicos chamaram de paulicianos. Vimos que o historiador John Christian, em sua obra História das Igrejas Batistas, que é uma história das igrejas que só batizam adultos, afirma que a imperatriz Teodora instituiu uma perseguição na qual se diz que 100.000 paulicianos na Armênia grega perderam a vida. O mesmo historiador afirma que esses anabatistas tiveram que fugir do domínio católico e se refugiar na região dos muçulmanos, que os toleravam. Essa perseguição resultou na obra missionária, pois onde esses cristãos chegavam, pregavam o Evangelho, parecido com o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. O mesmo historiador descreve esses cristãos em vários países, cerca de 240 anos após aquela perseguição. Olha, essa obra do John Christian, ela foi escrita em 1922, tá bom? Ela descreve esses paulicianos, documentos da Inglaterra, né? Descrevendo a história. Ele encontra esses grupos lá nos anos 660, agora aqui nos anos 900, e em outros períodos também. Veja o que ele diz. Os paulicianos no século IX, lembre-se, o século IX é o quê? Do ano 801 ao ano 900. Ele mesmo tinha falado deles lá nos anos 660. Agora ele fala até os anos 900. Estabeleceram na Armênia o Estado Livre de Teplice. Este é um local conhecido a cerca de 120 quilômetros de Sivas, no rio Chalta. Ele está dando, vamos dizer, regiões geográficas para ver que eram documentos, né? Eles deram absoluta liberdade de opinião a todos os seus habitantes. E ele cita aqui a obra de onde ele tirou. Tem história, né, da Bósnia. Ele cita que historiadores da Bósnia falam desses paulicianos lá naquela região. Isso já nos anos 900. Ele prossegue. Da capital desse Estado livre, chamado Teplice, saíram vários missionários para converter as tribos eslavas da Bulgária, Bósnia e Sérvia à fé pauliciana. Isso é afirmado positivamente por Sikeliotes, citando historiadores. Então veja que testemunho. Nós temos testemunho de regiões que num determinado momento eles tiveram um pouquinho de paz. Por quê? Como eu mostrei para vocês, o que está acontecendo nesse período? O papado, ele não está dominado por religiosos. O papado está dominado por políticos. Tanto que nós vamos encontrar em cerca de 150 anos o Papa, né, que é chamado Gregório o Grande, porque ele consegue acabar com esse domínio dos imperadores sobre o papado. Ele consegue acabar com isso. Ele é um católico religioso. Então, nós vamos estudar a história dele. Então, mas eu achei excelente essa história aqui, mostrando que em meio a esse período de perseguição, o pouco que eles conseguiam, né, eles estavam fazendo a obra missionária. Ou seja, a igreja, mesmo debaixo de uma perseguição feroz, ela estava vivendo como igreja peregrina. É o título comum que se dá à igreja nesse período. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, tem uma obra que defende também o mesmo que eu defendo, né? O título da obra é A Igreja Peregrina, porque a igreja vivia peregrinando de lugares, né? Os cristãos viviam peregrinando, eles não podiam viver oficialmente nas cidades. E se fossem descobertos no campo, eram perseguidos. E serão. Nós vamos ver muitos casos aí que a Igreja Católica descobre e ela organiza uma inquisição para matar essas igrejas. E isso é fácil de provar na história. O comentário prossegue. Os 300 anos que se seguirão, nos 300 anos que se seguirão, encontraremos muitas comunidades anabatistas
vivendo escondidas nos campos para escapar da perseguição católica. E os anabatistas paulicianos são citados por diversos historiadores nesse período. Então a Igreja Católica chama todos eles de seitas, hereges. Bom, uma coisa que nós podemos garantir é, pelas doutrinas, a Igreja Católica já era herética. E entre essas igrejas aqui, nós encontramos igrejas, como nós vamos encontrar em 150 anos, igreja pentecostal. E eu falei para vocês, os novacianos eram pentecostais. Mostrei documentos de história para vocês, tanto documentos antigos, né, descrevendo essa igreja